Rastreamento. Scanna, CZ e Lakius retornaram, e montaram o quadro em seu centro investigativo privado rápido o suficiente. Assim que terminaram, Scanna disse: "Vou pedir ao concierge do hotel para chamar um guarda discreto. Teremos bastante coisa para fazer hoje." "Tudo bem, mas lembre-se de que tenho que estar no sínodo hoje também, se eu estiver atrasada, e não aparecer até perto do almoço." "Bem, quem nunca passou por isso pelo menos uma vez?" Lakius disse. "É bom ter amigos." CZ disse simplesmente: "Concordo." Scanna disse, dando um pequeno sorriso para CZ, e Lakius: "Eu acho que é uma boa ideia que haja algum suporte lá que Neia conheça. Nós podemos nos virar sem você por um tempo. Nós nos reuniremos aqui à noite, na hora do jantar. Depois que o sínodo terminar por hoje, tenho certeza que Neia gostaria de saber o que encontramos." "Tudo bem, isso vai funcionar." Lakius disse, e então Scanna foi até a recepção. Alguns momentos depois ela retornou. "Ok, ele vai mandar alguém aqui dentro de uma hora." Scanna disse, e se jogou em uma cadeira, com os braços e as pernas abertas. "Não dormiu bem?" perguntou Lakius. "Não, mas não é isso, eu só me sinto tão fraca. Como uma gatinha. Não tenho certeza se o feitiço de ressurreição realmente funcionou, porque estou morta de pé." Scanna disse. CZ se aproximou e colocou um adesivo em sua bochecha. "Fofo, sente isso?" Ela perguntou. Scanna assentiu, já bem acostumada com as palhaçadas de CZ. "Sim. Então não está morta." Ela disse. Lakius cobriu a boca para conter o riso. "Sim, o feitiço funcionou exatamente como deveria. Você está se sentindo fraca como um gatinho porque perdeu quase toda a sua força. Você sabe qual é sua classificação estimada pelos padrões de aventureiro?" Ela perguntou. Scanna franziu a testa. "Bem, quando estávamos lutando contra remédios eu não morri, mas a única ocasião em que tive que enfrentar os padrões da guilda foi em Anana. Nessas lutas eu fui tão alto quanto platina antes de começarmos com jogos de beber em vez disso. Eu realmente não sei qual era meu limite superior na época. Eu posso dizer que sou melhor com uma espada do que Neia, mas ela é melhor do que eu com um arco. Por que você pergunta?" Lakius tocou sua bochecha e olhou para cima pensativamente. "Acho que você estava em algum lugar em torno de Platina ou Orixalcum, o que significa que agora você é talvez o equivalente a uma classificação de ouro, e você terá que treinar muito quando for capaz de se mover mais, a fim de recuperar sua força perdida. O fato de você ser capaz de ficar de pé e andar diz que você teve que ter tido uma força considerável antes, bom para sua sobrevivência. Se você estivesse muito fraca, você seria cinzas." Scanna engoliu em seco, pensamento desagradável. "Fique aqui", disse CZ. "O quê? Por quê?" Scanna perguntou. "Fraco, não sabe lutar." Ela disse categoricamente. "Ela tem razão." Lakius disse, "Você ficará bem aqui, pode esperar pelos guardas, nós voltaremos ao restaurante, e falaremos com o dono, e o gerente de reservas, quando os guardas chegarem. Você pode informá-los sobre a missão, dar a eles a carta de crédito, e inspecioná-los quando eles voltarem. Isso é mais eficiente, e você pode assumir quando for a hora de eu ir ao sínodo." Scanna suspirou profundamente. "Acho que não posso argumentar contra isso." Ela disse, "Tudo bem, vá, eu espero aqui, boa sorte para você." "Obrigada." Lakius e CZ responderam por cima dos ombros enquanto saíam da sala dos fundos. Quando eles saíram, Scanna virou sua cadeira para encarar o tabuleiro, e simplesmente olhou para ele, como se ao encará-lo, ela pudesse obrigar o culpado a se revelar. Ela cruzou as mãos sob o queixo, e observou, cravando as unhas nas palmas o suficiente para que sangrassem. Alguém a matou. Pior, alguém tentou matar sua esposa da maneira mais covarde e dissimulada possível. Isso a deixou furiosa por dentro, odiando a fraqueza que a ressurreição lhe trouxe, e desejando treinar novamente. Ela passou tanto tempo procurando por uma resposta que não estava lá que perdeu a noção do tempo, e antes que percebesse alguém estava batendo na porta. "Entre." Ela disse em voz alta, e entrou um oficial do exército Baharut. "Senhora, sou o capitão Strega, fui requisitado para seu serviço, junto com meu esquadrão, por favor, me dê suas ordens." Ele disse secamente, e bateu os pés juntos, fez uma saudação inteligente, e olhou para ela com admiração. "Imagino que você me reconheça."
Ela disse, inclinando-se para a frente na cadeira. Senhora. Sim, senhora. Ele disse, ela olhou para ele. Ele era jovem, tinha 20 e poucos anos, posição impressionante para um homem daquela idade. Ele tinha meia barba e olhos azuis honestos para complementar sua estrutura esbelta, mas firme. Era difícil manter seu orgulho profissional sob controle, mas ela fez o melhor que pôde. Bem, espero que tenham sido coisas boas. Ela disse com um pequeno sorriso se formando em seu rosto antes de colocar a mão no bolso da frente e tirar uma carta do imperador e entregá-la a ele. Senhora, as melhores coisas, senhora. Ele disse rispidamente, e então estendeu a mão e pegou a carta. Essa carta autoriza você a usar o próprio tesouro do imperador para suas despesas, sem limite máximo. Você e seus soldados visitarão discretamente um alfaiate e se equiparão como os melhores comerciantes. Então vocês se dividirão em equipes e visitarão vários restaurantes desta lista. Ela disse, levantando-se e tirando uma lista do quadro. Enquanto estiverem lá, vocês procurarão por duas coisas. Primeiro, um homem que se pareça com este. Ela pegou o esboço que César havia desenhado e entregou a ele. Segundo, uma bandeja que se parece com esta, exatamente com esta. Ela disse, e pegou o esboço da bandeja e entregou também. Memorize tanto o rosto dele quanto cada linha de prata ou ouro branco que está gravada nesses padrões naquela bandeja. Eu quero saber onde aquele homem está e onde aquela bandeja é usada. E tenho certeza de que ambos serão encontrados no mesmo local, em um daqueles poucos restaurantes. Senhora, qual é o nosso orçamento para comida e bebida, senhora? Imagino que teremos que nos misturar. Ele perguntou formalmente enquanto olhava as imagens que tinha na mão, absorvendo-as e gravando-as na memória. Seja qual for o orçamento anual do Império. Ela disse sem rodeios, não há limite, você pode embebedar o lugar todo se quiser, eu não me importo, contanto que um dos seus grupos encontre as duas coisas que estamos procurando, você não precisa prendê-lo, na verdade eu preferiria que não o fizesse, apenas identifique onde ele trabalha, e onde ele mora, agora, vá vestir seu pessoal a rigor, e volte aqui para uma breve inspeção. Ela disse sem rodeios, e você não deve ficar com essas fotos, prepare seus homens, memorize essas coisas, depois volte aqui, e eu as pegarei de volta, não posso correr o risco de desaparecer no caminho, ou pior, expor você se for visto. Ela disse. Ele assentiu, fez uma saudação, disse sim, senhora, virou-se, e saiu. Quando Laqueus e César chegaram ao restaurante, eles tiveram um golpe de sorte, eles foram imediatamente reconhecidos pelo homem que os sentou a noite toda em que Scana foi envenenada, e seu primeiro ato ao vê-los foi abandonar seu posto, e correr para as duas mulheres. Ele se curvou profundamente, e disse com uma sinceridade tão profunda quanto sua reverência, senhoras, estou tão feliz que vocês estão de volta, eu estava esperando vê-las novamente para que eu pudesse implorar seu perdão pelo que aconteceu com sua companheira. Por favor, saibam que o proprietário expressou sua total disposição em cooperar com vocês de qualquer forma para descobrir quem poderia ter feito isso com vocês. Ele olhou fixamente para os pés delas, até ouvir Laqueus falar. É por isso que estamos aqui, queremos falar com o proprietário, com a pessoa responsável por fazer reservas, e com qualquer outra pessoa que tenha acesso a elas. Ela disse. Imediatamente, minha senhora, ele disse, e rapidamente se levantou para uma posição vertical, e imediatamente correu para dentro, seguido de perto por César e Laqueus. O restaurante estava longe de ser tão movimentado quanto tinha estado naquela noite, metade das mesas estavam vazias, mas o atendente não deu sinal de que estava perturbado pela escassez de clientes, e ele passou pelas mesas com a graça praticada do filho de um nobre, o que, como ela pensou sobre isso, ele pode ter sido. O reino não era o único lugar onde casas nobres tinham sobressalentes. Ele os levou para os fundos até uma porta estreita que se misturava quase perfeitamente com o trabalho em madeira. A princípio Laqueus foi cautelosa, uma entrada secreta não era uma coisa normal, mas um momento depois ela riu em sua própria cabeça. O proprietário era tão consciente sobre a decoração que não queria que uma porta quebrasse o fluxo do design. Portanto, ele a projetou para que se misturasse com a parede. Ela revirou os olhos,
mas seguiu por um conjunto de degraus ornamentados que levavam por um pequeno corredor até outra porta lisa que se abria para um espaço de escritório. Lá, um homem esguio com um bigode espesso, em roupas de chefe, estava sentado atrás de uma mesa. Assim que os viu entrar, ele se levantou e estendeu a mão sobre a mesa. Minha querida senhora Lacuse, e Cesar, sim? Meu nome é Chef Tali. Sinto muito pelo incidente que ocorreu no meu restaurante. Por favor, acredite em mim quando digo que nunca teria permitido que algo acontecesse a nenhum dos meus clientes. Esta marca negra no meu nome, se te conforta, nunca irá embora. Ele balançou a cabeça gravemente. Quem vai comer em um restaurante onde o envenenamento é possível? Se fosse a comida, então a comida é ruim. Se fosse planejado e pretendido, ninguém jantaria em um lugar tão desleixado com a privacidade e segurança de seus clientes. Posso não me recuperar disso, pelo menos sua amiga se recuperou. Ele disse. Qual perda é pior? Perguntou Cesar. Sua voz tinha sua neutralidade habitual, mas Lacuse tinha conhecido Cesar um pouco, e ela viu tudo vermelho. Sua companheira teria sido uma perda maior. Não quero banalizá-la de forma alguma. Ele disse. Provavelmente, Lacuse refletiu, salvando sua vida. Por favor, entenda, porém, eu dediquei minha vida a isso, toda a minha vida trabalhei, e me esforcei para construir um nome, e uma reputação para mim, me dediquei às artes culinárias, e servi orgulhosamente ao povo da capital por muitos, e muitos anos, perder tudo isso durante o jantar. Ele cerrou os punhos, e os pressionou contra a mesa sobre a qual se inclinou. Posso estar arruinado, e é difícil lidar com isso. Entendo. Disse Cesar. Então temos um propósito. Primeiro, entender que qualquer coisa que você nos diga é considerado segredo do governo. Perder seu restaurante é ruim, perder sua cabeça é muito pior. Lacuse disse com uma voz calma e paciente. Entendido. Ele disse suavemente. Primeiro precisamos falar com todos que têm acesso à lista de reservas. Esta foi uma tentativa deliberada e direcionada de assassinar a Papa da Justiça Negra. O rei feiticeiro está indignado além da conta, e isso literalmente matou a esposa dela. Ela mesma fez essas reservas, alguém as vazou para o assassino dela. Lacuse disse. O dono pensou um pouco. 4 pessoas têm acesso. Ele olhou por cima dos ombros delas. Orly, vá trazer Rascos, Barks e Mir. O atendente que os havia cumprimentado e os levado para o restaurante abaixou a cabeça e rapidamente se retirou. Poucos minutos depois, havia 4 homens parados ali. Geralmente é um mau sinal quando alguém se vê diante de um empregador com aparência infeliz, mas se alguém já se perguntou, uma garota fortemente armada com um tapa-olho andando atrás deles e trancando a porta audivelmente antes de se plantar na frente dela não melhorou o clima da sala. Lacuse caminhou na frente deles. Meu nome é Lacuse Alvendalia Indra, uma aventureira adamantite, e serei bem claro sobre sua situação. Um de vocês vendeu informações para alguém que usou essas informações para fazer uma tentativa de assassinato contra a Papa Neia Baraja, a mulher que serve pessoalmente ao rei feiticeiro, o soberano do seu imperador. A tentativa de assassinato envenenou e matou a esposa da Papa. Agora, se isso não parece um problema o suficiente, o rei feiticeiro se ofereceu para enviar um de seus investigadores pessoais, que pelo que me foi dado entender, inclui o interrogador pessoal desse investigador, para ajudar no assunto. A oferta não foi aceita ainda. Houve sons de engolir em seco, e muito suor. Você tem 2 escolhas. Ela disse enquanto parava na frente dos 4 bem no centro. Ela estendeu uma mão para a esquerda na altura da cintura. Você pode confessar. Ela abaixou a outra mão paralelamente à esquerda, ou você pode não confessar. O tempo todo ela manteve sua voz razoável, mas seu olhar traiu o fato de que ela estava muito brava. Neia e Scana são minhas amigas, então não é algo que eu levo de ânimo leve. Se você não confessar, você vai guardar seu segredo um pouco mais, mas então eu vou te entregar para ela. Ela gesticulou para a pequena Cesar Delta. Ela é uma empregada demoníaca do rei feiticeiro. Ele a libertou de Jaldabaoth. Se você guardar seus segredos dela, você será entregue para Neia, que está muito brava com a morte de sua esposa, e ela provavelmente vai te entregar para o interrogador. Eu não sei muito sobre ela, mas culpa para sua espécie é como um olfato ou visão. Se você confessar agora, eu estou inclinada a ser leniente, talvez até deixar você ir,
e manter seu nome fora do meu relatório como um ninguém sem importância que não estava envolvido na trama, e foi enganado. Ela foi interrompida antes que pudesse terminar sua frase. Fui eu. Mir gritou, eu fiz isso. Me desculpe. Me desculpe. Eu realmente não sabia que alguém se machucaria. Eu só queria um dinheiro extra, e pensei que alguém só queria sentar perto dela. Isso acontece o tempo todo, eu juro que ninguém nunca se machucou, e ninguém me contou nada sobre o assassinato. Ele disse enquanto caía de joelhos. Lacus foi, e ficou na frente dele. Ela segurou seu rosto com as mãos. Eu acredito em você. Se você fosse realmente culpado, você não estaria mais trabalhando aqui, você teria corrido para as colinas. Lacus disse tranquilizadoramente, então o que eu quero saber agora é tudo o que você pode me dizer sobre a pessoa para quem você vendeu essa informação. O resto de vocês, saiam, e sob pena do machado do carrasco ou pior, nunca digam uma palavra. Lacus disse, e olhou para Cesê, Cesê, deixe-o sair. Cesê destrancou a porta, deixou-o sair, liberando sua intenção assassina o suficiente para avisá-los de que falar sobre os eventos daquela sala terminaria muito mal para eles. Então ela fechou, e trancou a porta novamente. Eu o vendi para uma corretora de informações, uma mulher chamada Riley. Ela opera em uma pousada, a Dance Mare. Ele disse, contando tudo o que sabia em uma voz em pânico. E, Cesê perguntou atrás dele, pegando a palma da mão dela, e colocando-a gentilmente sobre o topo da cabeça dele, ela apertou o que poderia ter sido gentil para ela, mas ele soltou um grito de agonia, como um cachorro que acabou de levar um chute. Nada. Ninguém. Eu juro. Ele disse, e quando ela soltou seu toque gentil, suas mãos subiram até sua cabeça, e ele começou a choramingar. Você vai doar seus ganhos ilícitos para a caridade, depois vai largar esse emprego, e deixar essa cidade, disse Lacus. Ele não pode sair, ele está demitido. O chefe Tali disse furiosamente. De qualquer forma, você se foi, e nunca mais voltará aqui. Ela disse com uma voz fria, você tem 5 dias para desocupar. Ele deu vários pequenos acenos que foram pontuados por seus gemidos de dor. Saia. Cesê disse, e abriu a porta novamente, ele correu para fora o mais rápido que suas pernas conseguiam. Isso pode estar resolvido, disse o chefe Tali, mas ainda estou arruinado. Ele disse enquanto se sentava pesadamente na cadeira. Talvez quando encontrarmos os culpados, nós celebraremos aqui, isso pode restaurar alguma confiança ao seu estabelecimento. Lacus disse. Talvez. Ele disse com um pouco de esperança, obrigado pela sua gentileza, cozinharei com meu coração para você, se esse dia chegar, é o mínimo, e o máximo, que posso lhe oferecer. O chefe Tali disse suavemente. Lacus e Cesê assentiram educadamente, e saíram do restaurante. Quando estavam de volta do lado de fora, Lacus olhou para Cesê. Sinto muito por deixá-los agora, mas preciso ir ao sínodo. Neia não deveria estar lá sozinha. Vá. Cesê respondeu, e ergueu sua arma mágica. Ações falavam mais claramente do que palavras, e Lacus curvou-se silenciosamente, e saiu. Agora sozinha, Cesê se aproximou de um guarda, e recebeu instruções para o Dance Mare. Quando chegou, ela deu uma olhada ao redor, havia muitos clientes, nenhum deles especialmente rico, mas nenhum deles muito pobre também. Eles estavam razoavelmente bem vestidos, e a mobília era de qualidade média para os padrões do Novo Mundo, madeira entalhada simples com um pouco de verniz. As bebidas eram principalmente cerveja, e ale, mas alguns bebiam o que provavelmente era vinho barato. Havia uma decoração mínima, uma pequena arte paisagística medíocre nas paredes com colinas onduladas, e pequenas casas isoladas, nada especial, nada extravagante, apenas bom o suficiente. Ela se aproximou do estalajadeiro, e alugou um quarto, então desapareceu por um tempo, deixando algum tempo passar antes de voltar para baixo, verificando se o antigo recepcionista havia sido substituído, e então ela se aproximou da recepção novamente. Riley está aqui? Ela perguntou. Não. O recepcionista respondeu categoricamente, sem dar mais detalhes. Quando ela chegar, diga que Mira estará esperando no quarto 313, ele tem um acordo para Riley. Ela disse, e saiu pela porta da frente. O estalajadeiro a observou ir, então, quando uma mulher entrou,
e simplesmente reivindicou um assento de canto. O balconista se aproximou dela. Cesê realmente tinha saído, mas ela andou até os fundos da estalagem, encontrou a janela do seu quarto, pulou para o parapeito da janela, e subiu. Poucos minutos depois, uma mulher entrou, a porta fechada. Tudo bem, Mir, o que você tem para mim? Uma voz feroz disse, e foi então que Cesê a atingiu na nuca. Abrupto, mas perguntas exigem respostas. Ela disse à mulher inconsciente, e então chamou por um portal, e arrastou a mulher pelos pés assim que ele se abriu. Quando Rili acordou, ela percebeu que seus pulsos doíam, como era de se esperar, porque sua próxima percepção foi que ela estava pendurada neles. Ela também percebeu que não estava usando nada. Ela manteve sua respiração modulada e lenta, forçando-se a ficar calma. Corretores de informações como ela encaravam esse tipo de coisa como um risco ocupacional. O que não era o risco usual era a garota que entrou usando roupas muito bonitas, mas com corte incomum. Ela tinha longos cabelos loiros, presos em uma trança, e pele macia e pálida, mas à luz do fogo do lugar, seus olhos se destacavam. A garota se portava como uma jovem camponesa, mas seus olhos contavam uma história diferente. Oi, eu sou Vanisa, e tenho algumas perguntas para você, e você vai me dizer tudo o que eu quero saber, ok? Ela disse com um sorriso muito doce. Rili não era uma mulher fraca, ela era musculosa sem volume, tonificada, habilidosa. Ela pensou em detectar uma armadilha, escapar da captura. Ela era bastante decente em combate corpo a corpo, afinal, ela ainda estava viva, onde muitos outros estavam mortos. Seu longo cabelo ruivo poderia muito bem representar seu espírito ardente, e ela zombou desafiadoramente. Não acho. Acho que vou escapar, matar você, e então escapar deste lugar completamente. Isso é apenas parte do trabalho. Para mim. A mulher loira que se chamava Vanisa riu, e a risada se tornou uma gargalhada, e então asas explodiram de suas costas, garras cresceram de seus dedos, sua pele ficou com um tom roxo escuro, e seu cabelo ficou preto, chifres brotaram de sua cabeça, e ela voou para a frente, seu corpo cobrindo completamente a agora chocada Rili. Uma garra passou por baixo de seu queixo, e a forçou a olhar para cima. A boca de Vanisa se abriu, expondo as presas. Você tem um trabalho a fazer. Ela arrulhou suavemente. Meu mestre diz que você vai viver, que você será útil para ele, mas porque você teve uma mão direta em tentar matar sua papa, você deve ser punida, e todas as informações devem ser tiradas de você, e então você será batizada em seu serviço. Eu não sei o que vai te machucar mais. Rili começou a tremer. Vanisa olhou fixamente em seus olhos, e inalou como se Rili fosse uma flor com um perfume adorável. Há tanta culpa em você, tanta, eu quero isso, estou com tanta fome. Vanisa disse, e a confusão de Rili ainda estava aumentando, quando os dentes afundaram na carne, e a corretora de informações começou a chutar e gritar. O capitão Strega estava se divertindo muito. Essas eram as roupas mais confortáveis que ele já tinha usado, o vinho era o melhor que ele já tinha tomado, a comida era mais do que suntuosa. Ele duvidava que pudesse voltar à sua antiga comida depois disso. Ele e outros 3 homens estavam sentados em vários lugares ao redor do restaurante, pedindo, comendo, conversando com os clientes, e em geral, se divertindo muito enquanto faziam seus trabalhos. Identificar o restaurante certo pela bandeja de prata acabou sendo fácil. O garçom, no entanto, levou várias horas. Não que alguém se importasse. Quando as coisas começaram a fechar, eles começaram a sair e se espalhar. Seguir um garçom comum era brincadeira de criança. Ele não sabia que estava sendo observado, e mesmo que sentisse, quem suspeitaria de um comerciante rico com as melhores roupas? Ele sorriu para as costas do homem. Dentro de 1 hora após seu turno, eles sabiam onde ele morava, e depois de deixar alguns homens vigiando o lugar, o capitão Strega se virou para voltar a pé para se reportar a comandante Scana. Mesmo quando ele retornou, ele pensou em todas as refeições maravilhosas que ele poderia comer com o bônus que ele tinha certeza de ganhar por isso.